Olá pessoal, essa é a segunda parte da aula 31. Lembrando que na primeira parte a gente viu os óxidos ácidos e básicos. Eu ainda vou fazer uma complementação a respeito dessas duas categorias e depois a gente vai estudar os óxidos neutros e anfótros de forma bem rápida. E também eu vou fazer um rápido comentário sobre os óxidos duplos. E ao final, se for possível, se a aula não se estender bastante, eu também vou comentar sobre a existência de outros compostos inorgânicos, que a gente não vai ver porque é um assunto muito longo, mas é interessante comentar para vocês saberem da existência, pelo menos. Vamos começar nossa aula? Eu falei para vocês que os óxidos ácidos são óxidos que reagem com água formando ácido. E eu passei para vocês os principais óxidos ácidos que a gente tem que saber. Agora eu vou fazer uma complementação. É uma parte um pouquinho mais aprofundada. Os óxidos ácidos também reagem com bases, formando sal e água. Como exemplo, eu vou apresentar para vocês a reação entre o CO2 e o hidróxido de sódio. Então, como diz esse esquema, o CO2 é um óxido ácido, vai reagir com essa base de arrênios, NaOH, formando H2O e um sal. A dificuldade maior vai ser em obter a fórmula do sal. Para fazer isso, o primeiro passo é o seguinte: um sal é formado por espécies positivas, por cátions, e também por espécies negativas, por ânions. A espécie positiva, a gente já viu, a gente deriva da fórmula da base. Tudo que for diferente de OH, a gente copia aqui. O NaOH, quando dissolvido em água, vai produzir um OH-, para cada OH- uma carga positiva. Ou basta lembrar que o sódio está na família 1A, tendência a formar cátions monovalentes. A espécie negativa a gente deriva do ácido. Essa reação está acontecendo em meio aquoso. O CO2 e o hidróxido de sódio estão dissolvidos em água, portanto o CO2 vai reagir com a água formando H2CO3. E aí, para a gente saber a espécie negativa, tem que saber que o ácido carbônico se ioniza em água, produzindo 2H+, e gerando tudo que for diferente de H+, a gente copia, CO3, para cada H+, uma carga negativa. 2H+, duas cargas negativas. Basta vir aqui e colocar CO3, 2-. Prontinho. Faz a inversão das cargas, vai ficar Na2 e o 1 vem para cá, como é 1 fica subentendido, CO3. Prontinho. A gente encontrou a fórmula do sal que vai ser formado nessa reação. E em seguida, a gente tem que fazer o acerto dos coeficientes. Essa é a parte mais difícil porque é uma parte que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Mas perceba o seguinte, a gente sempre foca a nossa atenção inicialmente no metal. E o metal normalmente aparece junto com a base. No caso aqui é o sódio, metal alcalino, família 1A. Percebe que tem dois sódios aqui por fórmula? Aqui só tem um? Significa que a gente tem que dobrar a quantidade de fórmulas aqui. Em seguida, se quiser confirmar, perceba que tem um carbono por fórmula aqui. Desse lado também tem um carbono por fórmula. Vamos ver o hidrogênio? Aqui tem um hidrogênio por fórmula, só que como a gente dobrou a quantidade de fórmulas, começa a aparecer dois átomos de hidrogênio aqui. Aqui também tem dois átomos de hidrogênio. Então, ok, a quantidade de cada tipo de átomo no início é igual no final. Vamos ver mais um exemplo? Eu vou liberar espaço aqui. Vamos ver o exemplo mais complicado agora. Vamos ver a reação entre o SO3, o trióxido de enxofre, com o AlOH3, formando um sal mais água. Como a reação representada por essa equação química está acontecendo em água, o SO3 é um óxido ácido, vai reagir com a água formando H2SO4, já que ele é um óxido ácido. O H2SO4 vai se ionizar em água, pode gerar no máximo 2H+, e aí, para cada H+, uma carga negativa, 2-. Ok, a gente já descobriu a fórmula do ânion aqui, ó. E a fórmula do cátion, lembra que o cátion a gente deriva da fórmula da base, nesse caso é o alumínio. Alumínio 3+. Vem aqui e coloca alumínio 3+, SO4 2-. Como o ânion é formado por dois átomos, a gente tem que colocá-lo entre parênteses. Puxa o 3 para cá e puxa o 2 para cá.
vai ficar Al2, parênteses, SO4, 3. Sulfato de alumínio. E em seguida, como eu falei, para acertar os valores aqui, para que a quantidade de cada tipo de átomo no início seja igual ao final, foque a atenção primeiramente no metal. O metal normalmente aparece aqui na base, e nesse caso é o alumínio. Percebe que tem 2 alumínios por fórmula, aqui só tem um? Significa que a gente tem que dobrar a quantidade dessas fórmulas, para que 2 alumínios estejam presentes. Em seguida, percebe que tem 3 SO4 aqui, isso vai dar 3 enxofres. O problema é que aqui só tem um por fórmula. Significa que a gente tem que triplicar essa quantidade também. Quando a gente faz isso, o problema é que a gente vai estar multiplicando as quantidades de átomos de oxigênio e de hidrogênio. Inicialmente aqui por fórmula tinha 3 grupos OHs, isso dava 3 hidrogênios. Só que como a gente dobrou, está dando 6 hidrogênios aqui no total. Basta vir aqui e triplicar. Uma fórmula de água dá 2 hidrogênios, 3 fórmulas vai dar 6 hidrogênios. Essa parte é um pouquinho mais complicada justamente por causa disso. Depois, bem no início de cálculos estequiométricos, a gente vai ver em detalhes essa parte de balanceamento de equações químicas. Não se preocupe com isso por enquanto. Foi um dos motivos de eu ter apresentado somente no final essa parte da aula, para não ficar confundindo demais vocês. Na primeira parte da aula 31, eu falei para vocês que os óxidos básicos são óxidos que reagem com a água, formando bases. E aí eu apresentei para vocês os principais, os mais importantes que a gente tem que saber. Agora eu vou fazer uma complementação também. Os óxidos básicos também reagem com ácidos, formando sal e água. Vamos lá, eu vou colocar aqui um óxido básico, o Na2O, reagindo com HNO3, formando sal mais água. E aí, qual é a estratégia que a gente vai ter que utilizar? Bom, a espécie negativa, a gente sabe que a gente deriva do ácido. Um ácido, quando é colocado em água, vai produzir H+, o ácido nítrico produz no máximo um H+. Para cada H+, uma carga negativa. Também é formada essa espécie negativa. Ok, a gente já encontrou a espécie negativa que vai ser formada. E a espécie positiva? A espécie positiva a gente deriva da base. O problema é que aqui não foi dado uma base de arrenos, foi dado um óxido básico. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, o Na2O, quando é adicionado em água, reage com a água formando o NaOH, o hidróxido de sódio. Portanto, o cátion aqui é o sódio. Na, sódio está na família 1A, 1+. A soma já dá zero, 1 mais e 1 menos. Basta vir aqui, omitir os valores e os sinais das cargas. Prontinho. Em seguida, vou acertar os coeficientes rapidamente. Como eu falei para vocês, a gente tem que focar a nossa atenção no cátion metálico. Olha lá, o sódio. Tem 2 sódio por fórmula. Aqui só tem 1 sódio por fórmula. Significa que a gente tem que duplicar a quantidade dessa fórmula para que 2 cátions sódio estejam presentes. Em seguida, eu vou focar minha atenção. Eu deixo o hidrogênio e o oxigênio por último. Vocês perceberam? Eu nunca começo com hidrogênio e nem pelo oxigênio. Sempre pelo cátion metálico, pelo metal. E depois eu faço o acerto de tudo que for diferente de hidrogênio e oxigênio. Nesse caso é o nitrogênio. Percebe que aqui tem um nitrogênio por fórmula. Aqui, como a gente dobrou a quantidade de fórmulas, apareceu 2 nitrogênios. Então a gente tem que vir aqui dobrar também essa quantidade. Feito isso, você pode confirmar. Olha lá, ó, 2 fórmulas HNO3 vai dar 2 hidrogênios. Aqui tem 2 hidrogênios por fórmula. Chegou no hidrogênio, não precisa nem ver o oxigênio, com certeza vai estar balanceado. A não ser que você queira confirmar. Vamos lá. Mais um exemplo. Vamos dar um pouquinho mais complicado agora. Vamos colocar o CaO reagindo com o H3PO4, o ácido fosfórico, formando sal mais água. A espécie positiva vem da base. Aqui é um óxido básico, a gente tem que saber que esse óxido, quando dissolvido em água, vai reagir com a água, formando CaOH2. Vem aqui e coloca cálcio 2+. Cálcio está na família 2, a tendência a formar cátions bivalentes. Tem tendência a perder 2 partículas negativas. E em seguida, a gente sabe que esse ácido em água pode produzir no máximo 3H+,
Para cada H+, uma carga negativa. 3H+, 3 menos. Vem aqui e coloca PO4, 3 menos. Em seguida, tem que fazer a inversão. Antes tem que colocar entre parênteses, porque é um ânion formado por dois átomos. Puxa o 3 para cá e puxa o 2 para cá. Vai ficar Ca3PO4, 2. Prontinho. E aí fiquem espertos, ó. Por fórmula tem 3 cálcio, aqui só tem 1. Significa que a gente tem que triplicar a quantidade dessa fórmula. Em relação ao PO4, ó, são 2 grupos PO4. Tem um 2 aqui fora do parênteses. Então tem 2 fósforos. A gente tem que vir aqui e duplicar essa quantidade de fórmula para que apareça 2 átomos de fósforo. Um átomo em uma fórmula, outro átomo na outra, já que são 2 fórmulas. E por fim, como a gente duplicou aqui, a gente está duplicando a quantidade de hidrogênio. Por fórmula, são 3 átomos de hidrogênio. Multiplicou por 2 vai dar 6. Então a gente tem que vir aqui, ó, só tem 2 átomos de hidrogênio por fórmula. Triplica essa quantidade de fórmulas. Prontinho. A gente acertou os coeficientes. Eu já estou apresentando aqui para vocês essa parte, porque depois vai ficar mais fácil. Vai ser uma segunda vez que vocês vão estar vendo esse procedimento. E aí, quando a gente tiver realmente que aprender, quando eu for cobrar de vocês, vai ficar mais fácil de vocês aprenderem. Bom, como vocês perceberam, essa reação já é um pouquinho mais complicada do que aquela inicial que a gente viu. A gente aprendeu que os óxidos ácidos reagem com água formando ácidos, a gente aprendeu a equacionar, e também vimos que os óxidos básicos reagem com água formando bases. Essas reações que eu estou apresentando aqui para vocês, o equacionamento delas é um pouquinho mais complicado. Envolve um balanceamento já um pouquinho mais complexo. Vamos fazer alguns exercícios aqui para fixar essa parte, para vocês verem como é que a gente pode aplicar esse conhecimento em exercícios teóricos aqui. Olha lá, paredes pintadas com cal extinta, apagada, com o tempo ficam recobertas por película de carbonato de cálcio, devido à reação da cal extinta com o gás carbônico do ar. A equação que representa essa reação é... Bom, ele disse que cal extinta foi utilizada para pintar a parede. A cal apagada. Cal extinta nada mais é do que hidróxido de cálcio. Essa é a cal extinta ou cal apagada, também chamada de cal hidratada. Aí ele fala que com o tempo ficam recobertas por películas de carbonato de cálcio. Isso acontece devido à reação entre a cal extinta, a cal apagada, essa daqui, e o gás carbônico. Então está acontecendo uma reação entre a cal apagada e o gás carbônico e o CO2. Então vem aqui, eles estão atuando como reagentes da reação. Notem que vai ser uma reação entre um óxido ácido e uma base. Vai formar sal e água. Aí, olha lá, ó. Eu vou diminuir aqui de tamanho. Percebe que o exercício ele nos ajudou, mas a gente precisa interpretar. E ele fala o nome aqui para a gente, ó, carbonato de cálcio. Esse é o sal que vai ser formado. Fica fácil, eu sei que o cálcio é 2+, está na família 2A, e o carbonato vem do ácido carbônico. CO3, 2-, a soma já dá 0, basta vir aqui e colocar CaCO3. Prontinho, a gente escreveu. Só tome cuidado para verificar se a equação química está balanceada. Tem um cálcio, um carbono, hidrogênio tem 2 hidrogênios e oxigênio tem 2 aqui e 2 aqui, ó, por fórmula, vai dar 4 no total. Tem 3 aqui por fórmula e 1 aqui por fórmula, dá 4 no total. Prontinho. A proporção é 1 para 1 para 1 para 1. A gente montou a equação. Portanto, sempre quando uma parede é pintada com água de cal, com o tempo, devido à presença do dióxido de carbono no ar, acontece essa reação e vai formando o carbonato de cálcio. Um sal, como a gente aprendeu. Qual é a reação que demonstra isso? CaOH2 reagindo com CO2, formando carbonato de cálcio e água. A ordem com que aparece as substâncias na equação química não tem problema nenhum. Aqui, o hidróxido de cálcio poderia aparecer no lugar do CO2 e o CO2 à direita. Aqui, mesma coisa, a água poderia ser representada aqui e o carbonato de cálcio aqui. Não afeta em nada.
Letra B, B de bola. Na respiração animal, o ar expirado, o ar que é eliminado, pode ser absorvido por uma solução de hidróxido de cálcio. A fórmula, a função e o nome do produto formado são, respectivamente, vamos lá, olha lá. Então, quando a gente elimina o ar, a gente elimina o CO2, que é um óxido ácido. E aí, se a gente pegar um canudinho e assoprar dentro de um copo contendo uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, vai acontecer uma reação entre o hidróxido de cálcio que está lá presente no copo e o CO2 que a gente está assoprando lá dentro. A mesma reação que a gente viu anteriormente. Olha lá. Ó. Eu sei que o CO2 vai formar o CaCO3, o carbonato de cálcio, porque eu sei que o CO2 reage com a água formando H2CO3. A espécie positiva vem da base e vai também formar água. Prontinho. Qual é a espécie formada? É o carbonato de cálcio, CaCO3. É um sal. Letra C, olha lá. Ó. Carbonato de cálcio. A função inorgânica desse composto é um sal e o nome dele é carbonato de cálcio. Letra C. Vamos então, para finalizar essa parte de compostos inorgânicos, fazer uma revisão. A gente viu os ácidos diarrênios, são substâncias que, ao serem dissolvidas em água, produzem H+. Os ácidos diarrênios necessariamente são formados por átomos de hidrogênio. A gente viu as bases diarrênios, são substâncias que, quando são adicionadas em água, produzem OH-. As bases diarrênios necessariamente são formadas por OH-. Em seguida, a gente viu que uma reação entre um ácido e uma base forma sal e água. Portanto, sal é um composto formado por uma reação de neutralização. E agora, no final, a gente viu os óxidos ácidos, os óxidos básicos. E agora eu vou aproveitar para falar para vocês que também existem os óxidos neutros. Os óxidos neutros, o próprio nome já fala. Esses óxidos não vão reagir com a água de modo a formar ácidos e bases. Quais são eles? O CO, o NO e o N2O. Esses são os óxidos neutros. Mais uma vez, eles não reagem com a água de modo a formar ácidos e bases. Vou falar também dos óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros, eles têm um caráter dual. Eles reagem com a água formando tanto ácido quanto base. Quais são os óxidos anfóteros? Olha lá, vou dar dois exemplos. O Al2O3, o óxido de alumínio, e o óxido de zinco, ZNO. Mais uma vez, óxidos anfóteros são óxidos que reagem com a água formando tanto ácido quanto base, ou seja, eles têm um caráter dual. E existe mais um aqui que eu vou aproveitar e vou comentar também. Óxidos duplos. Um exemplo de óxido duplo, o próprio nome já fala. É um material formado por dois óxidos. Exemplo, Fe3O4. Olha lá, esse óxido, na verdade, embora a gente represente ele dessa maneira, é um óxido formado pelo Fe2O3, pelo óxido de ferro 3 e pelo óxido de ferro 2. A gente representa dessa maneira aqui, ó. Ou a gente faz assim, ou assim. Separa o óxido de ferro 3 do óxido de ferro 2 por um pontinho. Esse composto é chamado de magnetita. A magnetita é formada por dois óxidos, Fe2O3 e também pelo FeO. E aí, essa maneira de representar é uma simplificação. A gente soma a quantidade de átomos de ferro, 2 com 1 dá 3, se a gente vem aqui e coloca 3, 3 oxigênios com 1 oxigênio dá 4, por isso que fica Fe3O4. E para finalizar, eu preciso avisar vocês que os compostos inorgânicos não são formados somente por essas 4 classes. Existem outras. Existem os hidretos metálicos, existem os superóxidos, existem os compostos organometálicos. Aqui eu vou falar somente de um, porque é um assunto muito extenso. Eu vou falar para vocês dos peróxidos bem rapidamente. Quem nunca ouviu falar da água oxigenada? A água oxigenada é o peróxido de hidrogênio. Liberar espaço aqui. Prontinho. Então vamos falar rapidamente
dessa outra classe de compostos inorgânicos, sobre a função peróxidos. Vou começar colocando a fórmula da água, H2O, um oxigênio ligado com 2 hidrogênios. O número de oxidação do oxigênio é 2 menos os óxidos. Mas também existem os peróxidos. Olha aqui, ó, eu vou dar um exemplo de um peróxido molecular formado unicamente por ligação covalente. H2O2 é o peróxido de hidrogênio, usualmente conhecido, comercialmente conhecido como água oxigenada. A água oxigenada normalmente é 30% em volume. Se a gente pegar 100 ml de água oxigenada, se for uma água oxigenada 30, se no frasco estiver escrito 30V/V, significa que desses 100 ml de água oxigenada, 30 ml é H2O2 e os outros 70 é água. Então é uma solução aquosa, tem água ali presente. Voltando aqui, a gente também tem que a água oxigenada é um composto binário formado por 2 elementos químicos, um deles é o oxigênio e o hidrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio. Só que nesses compostos classificados como peróxidos, o número de oxidação do oxigênio não é 2 menos, é 1 menos. E quando a gente desenha a estrutura dos peróxidos, olha lá o que a gente vai encontrar. No caso do peróxido de hidrogênio, a gente tem algo assim, ó. Percebe? Sempre vai aparecer 2 átomos de oxigênio conectados via ligação covalente. Portanto, eu apresentei para vocês, eu dei um exemplo aqui de um óxido molecular e aqui de um peróxido. Os óxidos, o número de oxidação do oxigênio sempre é 2 menos. E nos peróxidos, sempre 1 menos. Assim como no caso dos óxidos, em relação aos peróxidos, também existem os peróxidos iônicos. Feita essa comparação, eu vou eliminar aqui a água para não confundir vocês e vou deixar somente aqui o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Também existem os peróxidos iônicos, formados por metais, formados por um cátion e um ânion. Recordando os metais da família 1A, grupo 1 da tabela periódica, Li, Na, Cama, tá bom aqui, lítio, sódio e potássio. Esses elementos da família 1A vão formar esses peróxidos, NaO2, peróxido de sódio, K2O2, peróxido de potássio e o Li2O2. E da família 2A, vamos pegar aqui alguns: magnésio, cálcio, bário. Olha lá os peróxidos formados por esses elementos da família 2A. MgO2, CaO2 e por aí vai. E só tome cuidado com o seguinte: neste peróxido molecular formado somente por ligação covalente, o número de oxidação é uma carga hipotética. Aqui não existem cátions e nem ânions, mas nesses peróxidos, nos peróxidos formados por metais, existe ligação iônica, portanto existirão cátions e ânions. Aqui, o NOx 1- do oxigênio corresponde à carga real do oxigênio. O oxigênio realmente capturou uma partícula negativa aqui, um elétron. E os outros elementos? Bom, o sódio está na família 1A, potássio na família 1A e lítio na família 1A, portanto, tendência a perder uma partícula negativa. E o magnésio? O magnésio é 2+, pois está na família 2A, e o cálcio é 2+. E aí só fica esperto com o seguinte: 2+ e 1-, mas a soma não está dando zero. Mas tem que tomar cuidado que aqui são 2 átomos de oxigênio. Então vai ter 2 cargas negativas. 2 cargas negativas com 2 positivas, a soma dá zero. Prontinho, pessoal. Acho que vimos bastante coisa sobre esse assunto, sobre compostos inorgânicos. A gente finaliza essa parte. Eu não vou deixar uma listinha de exercícios sobre esse assunto para vocês, eu vou deixar somente a aulinha para vocês assistirem, porque já é um assunto um pouquinho mais avançado. Num primeiro momento, eu acho que é interessante a gente só ficar no estudo dos ácidos, das bases, dos sais e dos principais óxidos que eu apresentei para vocês, os ácidos e os básicos. E aí, ao longo do tempo, eu sempre vou poder, na hora de resolver um exercício, recordar com vocês, fazer algum comentário sobre um novo composto inorgânico e assim por diante. Por enquanto, o que a gente viu como introdução é bastante coisa. Foi muita coisa que vocês viram até aqui.
é mais do que suficiente. Dúvidas, como sempre, estou à disposição. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.